Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 9 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada, essa palavra maravilhosa. Então, vamos antes orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra de poder ler a Tua palavra, Senhor. Senhor, que todas as pessoas que por acaso vão assistir esse vídeo, ou escutar essa palavra, Senhor, que ele ou ela possa entregar sua vida a Jesus, se arrepender de seus pecados, confessar seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se batizar nas águas por imersão em uma igreja evangélica e continuar servindo a Jesus nessa igreja evangélica. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos ler aqui o capítulo 9 do livro de Isaías. Vejamos o que é que essa palavra maravilhosa nos traz assim de revelação. Então, Isaías 9. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos a empobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Isaías 9 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Glória a Deus, aleluia. Isaías 9,3. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Isaías 9,4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Isaías 9,5. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9,7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ameaças contra o reino de Israel. Isaías 9,8. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Isaías 9,9. E tendo este povo o saberá, e todo este povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, Isaías 9,10. Os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Isaías 9,11. Portanto, o Senhor suscitará controle contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Isaías 9,12. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 9,3. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Isaías 9,14. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco,
em um mesmo dia. Isaías 9:15. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Isaías 9:16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Isaías 9:17. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 9:18. Porque a impiedade lavra como fogo, ela devora as sarças e os espinhos. Sim, ela se aterá no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Isaías 9:19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Isaías 9:20. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Isaías 9:21. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Contudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Amém, aleluia, glórias a Deus. Agora vamos ver os comentários que existem aqui no capítulo 9 da Bíblia Sagrada, desse capítulo 9 de Isaías. Diz assim, Isaías 9, de 1 a 5. Então, vamos ver aqui qual é o comentário. Diz assim, a terra de Zebulun e Naftali, ao norte da Galileia, sofreram tremendamente nas mãos dos assírios, que anexaram essas duas regiões ao seu império por volta de 732 a.C. A alegria do livramento é retratada na imagem da colheita e da vitória militar neste cântico de ação de graças para celebrar a operação de Deus em favor do seu povo. Versículos de 3 a 5. O dia dos midianitas relembra a história da vitória de Gideão sobre os midianitas com apenas um pequeno exército. Versículo 4. Veja Josué de 6 a 8. Da mesma forma, apesar da fraqueza e impotência do seu povo, Deus lhes daria uma grande vitória. É evidente que nenhum rei de Judá concretizou essa esperança. Agora os comentários que existem entre os versículos 6 e 7. Diz o seguinte, o rei messiânico daria início à era ideal de paz. Versículo 5. O Messias é descrito em 4 títulos. Versículo 6. Maravilhoso conselheiro, aquele que tem grande sabedoria e liderança, e uma única designação. Deus forte, indica a sua divindade. Pai da eternidade, descreve seu relacionamento perene de amor e cuidado com seu povo. E príncipe da paz, se refere a uma vida rica e harmoniosa. A glória maior é que seu reinado não terá fim. Versículo 7. E aqui com relação ao versículos 8 a 10, o comentário que existe é o seguinte. A mão estendida do Senhor, um refrão que aparece ao longo de toda esta passagem, indica julgamento e não compaixão. O texto traz várias designações para o reino do norte. Jacó, Israel, Efraim e Samaria. Apesar de
a calamidade ter sobrevindo ao Reino do Norte, seus habitantes não abandonaram seu orgulho e autossuficiência obstinada. Em decorrência disso, Deus disciplinaria o povo de Israel com maior severidade ainda. Isaías entoa um hino fúnebre sobre a nação agonizante. O julgamento de Deus sobre Israel não produziria movimento de reforma em Judá. Bem, então já passamos por dois momentos. Primeiro, a leitura do capítulo 9. Segundo momento, a leitura dos comentários no rodapé aqui da Bíblia, com relação ao capítulo 9. Agora vamos para aquele terceiro momento, em que nós lemos uma devocional aqui, escrita por Elizabeth Georgia. E façamos essa leitura, então. Nós vamos ler a devocional que está hoje na página 206, diz assim: tempo de fazer votos. Essa reflexão está baseada no livro de Números, capítulo 30, de 3 a 6. Então vamos ler. Uma das coisas maravilhosas na Bíblia é que qualquer local que você lê, tudo está tão interligado, tudo faz tanto sentido. É uma maravilha. Então, 30, de 3 a 16. Não vou ler o capítulo, mas aqui vamos ver então a reflexão. Diz assim: tempo de fazer votos. Aí tem escrito assim: vamos refletir um pouco sobre a natureza dos nossos votos a Deus. A palavra hebraica para voto significa vínculo ou compromisso obrigatório. No grego, voto significa oração a Deus. O voto é uma promessa ou juramento religioso. É um acordo entre o homem e Deus, por meio do qual o homem dedica a si mesmo, seu serviço ou algo valioso a Deus. Os votos, além de serem uma promessa feita a Deus, também podem ser uma autodisciplina imposta voluntariamente para o desenvolvimento do caráter e para alcançar determinados objetivos. No centro de um coração que deseja fazer um voto a Deus, está uma extraordinária dedicação a Ele e um anseio por ser mais fiel e crer em santidade. Apesar de pensar em fazer um voto, cumpra a sua palavra. Antes de pensar em fazer um voto, cumpra a sua palavra. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Mateus 5:37. Leve seus votos a sério. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 5:5. Com base nessas duas regras, existe uma promessa que você fez ou algum problema de autodisciplina que você necessite confiar a Deus hoje? Faça isso agora e peça que Ele lhe conceda a graça para ir até o fim. E aqui nós temos a oração curta que a Elizabeth Georgia faz ao final da leitura. Ela diz assim: Pai, impede-me de fazer votos que eu não consiga cumprir. Ajuda-me a dedicar-me a Ti e a ser fiel naquilo que me proponha a fazer. Muito bom. Bem, então, agora vamos finalizar fazendo a nossa quarta parte da nossa devocional, quando nós lemos as letras de alguns hinos, corinhos que foram escritos, que estão aqui nesta Bíblia, que foram retirados da harpa avivada e corinhos. Então, hoje nós vamos ler, mas a princípio vamos ler o número 292. Então, o 292 diz assim: qual o preço do perdão? Qual o preço do perdão? São 4 estrofes e um refrão. Diz assim: qual o preço do perdão?
Só o sangue de Jesus Cristo que limpa o coração, só o sangue de Jesus Cristo. Refrão. Qual o poder real que limpa todo o mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Estrofe número 2. Fez resgate eficaz só o sangue de Jesus Cristo. Deu-nos santidade e paz só o sangue de Jesus Cristo. Refrão mais uma vez. Qual o poder real que limpa todo o mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Estrofe número 3. Sempre pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo o mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. E a quarta estrofe. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Assina a PLN. Agora vamos ler o 293. São 3 estrofes e não há refrão. Então diz assim, Jesus no Calvário. 1. Jesus no Calvário por mim sofreu a morte da maldição. Minha alma ganhou com sangue, seu o preço da redenção. Do alto da cruz, Jesus exclamou, consumado está, ao Espírito rendeu, o sangue verteu, a mim expiou, unindo-me aos povos seus. Estrofe número 2. Na cruz do Calvário, a cédula foi cravada, que ele riscou. O véu se rasgou, a porta se abriu, aberta para Deus ficou. Sobre a cruz eu morri, com Cristo Jesus, o meu ego. Falaz sobre o lenho levou. A noite fugiu e raiou a luz. Por Cristo eu salvo estou. E a terceira estrofe. Na cruz do Calvário ao mundo morri. Aqui um estranho fiquei. Não vivo mais eu, com Cristo me uni. Que vida excelsa achei. O Cordeiro de Deus minha alma levou. O sangue pascual a culpa tirou. O destruidor minha alma passou, em Cristo liberto estou. Assina FN. Ok? E o terceiro. Eu vou com Jesus. É o 294. Diz assim. Eu vou com Jesus. Muito triste em pecado, vagava sem luz, mas já vivo alegre, pois a Cristo achei. Em todos os dias eu canto a Jesus, eu sigo com Cristo, meu mestre e meu rei. Eu vou com Jesus, aleluia, eu sigo com Cristo, o rei. Não vago jamais, eu quero seguir a Cristo Jesus, o meu rei. Por anos e anos, sem Cristo a sós, eu nunca no mundo feliz me achei. Mas já com as aves elevo a voz e canto feliz, pois eu vou como rei. Refrão, eu vou com Jesus, aleluia, eu sigo com Cristo, o rei. Não vago jamais, eu quero seguir a Cristo Jesus, o meu rei. E a terceira estrofe. Ó alma que vivas no vale sem luz, no vala sem luz. Se olhas para cima, verás um farol. Ó, sobe depressa, vem já para Jesus. De Cristo a luz brilha mais que o sol. Assina GTN. Eu acho que a primeira frase é assim. Ó, alma que vivas no vale sem luz. Bem, então, eu vou com Jesus, aleluia. Eu sigo com Cristo, o Rei. Não vago jamais. Eu quero seguir a Cristo Jesus, meu Rei. E aí, você vai com Jesus? Você segue com Cristo? Você segue com Cristo Jesus? Eu vou com Jesus, eu sigo a Cristo Jesus. Bem, então, foi uma honra, foi um privilégio, foi um presente de Deus poder ler a sua palavra. Só não resta dizer obrigada, Jesus. E uma oração de agradecimento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de poder ler a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Senhor, nós
Pedimos, Senhor, pela paz no nosso universo. Senhor, controla a natureza, a fúria da natureza, como o Senhor pode controlar, porque o Senhor a criou. Senhor, pedimos também, Senhor, pela paz nos bairros periféricos da nossa cidade, Senhor. Que haja paz, que haja toda a desorganização, assim, do que não agrada ao Senhor. Que haja paz, a paz do Senhor Jesus. A paz que o mundo não dá. Em todos os bairros da nossa cidade, Senhor. Que o Senhor esteja mandando anjos para entrar com providência. Levar casas de paz, casas onde a palavra de Deus está sendo pregada. Igrejas que proclamam o amor do Senhor Jesus. Pedimos pela paz, Senhor. Que toda a violência caia por terra na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.